Olá, muito boa noite para você, seja bem-vindo a mais um Roda de Entrevista. Hoje a gente vai falar aqui de um problema que com certeza você, talvez aí de casa, já tenha tido, a dengue. E também de outras doenças transmitidas pelo mosquitinho danado, o tal do Aedes aegypti, que está fazendo a festa aqui em Goiás. Infelizmente, a gente não tem nada o que comemorar quando a gente está falando aí do Aedes aegypti. A gente convidou para poder nos ajudar a saber um pouco mais sobre os perigos do Aedes aegypti a doutora Letícia Aires, que é médica infectologista e pediatra, também mestre em ciência da saúde pela UFG e atualmente é diretora técnica do HDT, o Hospital de Doenças Tropicais, com certeza uma referência em Goiás e também para o país. Doutora Letícia, muito bem-vinda, muito boa noite para a senhora. Boa noite. Obrigado pela participação da senhora aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando um assunto tão importante nesse momento que a gente está vivendo aqui no Brasil. Com certeza, para me ajudar nessa entrevista, recebo os colegas jornalistas Flávia Moreno, do canal Viva Mais. Bem-vinda, Flávia. Boa noite para você. Obrigada, boa noite. E também Cleomar Almeida, do Jornal Popular. Bem-vindo, Cleomar. Obrigado, boa noite. Boa noite. Doutora, a gente tem visto aí, na verdade, eu acho que a dengue, com o passar dos anos, a gente tem visto cada vez mais gente ficando infectado com a dengue todos os anos, filas e filas dos cais de gente que precisa tomar soro e infelizmente não tem muito o que ser feito quando a pessoa já está doente. Agora o que a gente vê é uma espécie de força-tarefa, de reunião do governo do estado, do município, a gente vê o país também falando a respeito do combate ao Aedes aegypti, mas não exatamente por conta da dengue, por conta da zika, que é uma outra doença que surgiu aí. Será que não demorou demais para poder a gente resolver ter esse start de falar, não podemos mais ter essa infecção, tem que chegar a 0%, não podemos ter mais um limitezinho de infestação da dengue? Olha, eu acredito que essas medidas que estão sendo tomadas, elas têm uma efetividade muito grande. A partir do momento que você define a sua estratégia, coloca uma meta, que é erradicar o mosquito, você passa a tomar as medidas que são mais eficazes realmente, que essas que estão sendo tomadas aí, de entrar dentro das casas, diminuir o número de focos. A gente está vendo todos os dias na imprensa a questão dos pneus, do lixo, de acúmulo de água, porque é onde são os criadores do mosquito Aedes. O Aedes, ele é nosso velho companheiro, né, como você mesmo já estava dizendo. Ele vem nos acompanhando há muitos anos. A gente já teve momentos no Brasil que a gente conseguiu a erradicação do mosquito, por exemplo, lá no começo do século XX, com o Oswaldo Cruz lá no Rio de Janeiro, quando a febre amarela urbana era um problema, que tinha até problema comercial com outros países que não queriam chegar ao Brasil, né, porque tinha medo que, ao chegar aqui, isso contaminasse com a febre amarela, que é outra doença também que é transmitida pelo Aedes. Então, naquela época, foi feita essa força-tarefa que está sendo feita agora no Brasil. Eu acredito muito que agora a gente vai conseguir ter realmente uma efetividade nas ações. Ano passado, a gente teve 1.600.000 casos, quase 1.700.000 casos de dengue no Brasil, né, com muitas mortes, quase 900 mortes. Aqui no estado de Goiás, a gente tem 189.000 casos, com 87 óbitos confirmados e mais 50 ainda em análise para se confirmar. Então, é uma emergência de saúde pública, de fato, precisa ser encarada dessa maneira. A dengue é uma doença muito grave, né? E agora a gente tem circulando, né, ainda o vírus da chikungunya, né, que chegou aqui no Brasil em 2014. É um vírus também que ele já circulava pelo mundo aí afora, já tivemos epidemias na Índia, na África. Em 2013, esse vírus chegou no Caribe, né, o vírus da chikungunya. E aí eu pensei, né, na época, falei, vai chegar no Brasil. Isso é favas contadas, porque quando chega no Caribe, para chegar no Brasil, E a senhora acredita que agora, com a chegada desses outros vírus, as pessoas vão ter mais consciência? Porque se fala de dengue há tantos anos e as pessoas parece que ainda não se conscientizaram. Agora, com esses outros casos, a senhora acredita que as pessoas vão ter uma mobilização maior? Porque eu percebo que o Estado e o município têm feito a sua parte, têm promovido ações, têm promovido a conscientização, mas as pessoas também ainda não ajudam. Eu acredito que isso vai acontecer.
por razões óbvias, né? Todo mundo é vítima das doenças causadas por esse mosquito, né? Eu estava falando da chikungunya, que quando ela chegou no Caribe, em 2013, a gente já pensou, vai chegar aqui no Brasil e não deu outra. Em 2014, ela chegou aqui no Brasil. Chegou lá com os haitianos que vieram lá migrando, né, correndo lá da pobreza, das intempéries climáticas que aconteceram por lá e chegaram aqui no Brasil. E a gente já teve epidemias no Amapá, tivemos epidemias na Bahia de chikungunya, que é uma doença também que ela é uma doença também grave, que pode dar uma debilidade durante um tempo muito grande, né, que você pode ter uma doença crônica. E qual que é a diferença entre chikungunya, a zika, a dengue? As pessoas às vezes não sabem. A gente fala que vem do mesmo... meus pacotes. E qual que é a diferença? Como é que a pessoa vai conseguir detectar uma ou outra? Essa pergunta é ótima. Adorei você fazer essa pergunta, porque é o que as pessoas precisam realmente de saber e precisam se atentar o momento de procurar o médico, de procurar assistência. E os médicos também que estão na rede básica, eles têm que ter essa capacidade de fazer a diferenciação entre uma doença e outra. A dengue, a nossa velha conhecida, uma doença viral, uma doença febril, que dá febre alta. Geralmente a pessoa já começa a doença com um quadro assim, debilitante importante, já vai para a cama, fica com dor no corpo, e febre alta, dor nas juntas, dor nos olhos. Por volta do 3º ao 5º dia aparece um exantema. Exantema é o vermelhidão na pele? A vermelhidão na pele, que também é uma característica das outras doenças, né, tanto da chikungunya quanto do zika, né, mas na dengue ela aparece por volta do 3º ao 5º dia. E ela pode, a partir do momento ali que cessa a febre, evoluir bem para a cura, né, e pode ficar aí alguns dias ainda com um pouco de dor, aquele negócio que demora um pouquinho, ou pode complicar, evoluir para quadros de sangramento e a temida, né, síndrome do choque hemorrágico da dengue, que é o grande causador dos óbitos por dengue no Brasil e onde acontece dengue com mais frequência. Então, a dengue é isso aí. Agora, ela pode dar um quadro leve, que foi, inclusive, isso que confundiu nos casos de zika, porque a zika é uma doença leve. Ela acontece, geralmente, ela não dá febre tão alta, ela é uma febre mais baixa, as manchas no corpo elas aparecem mais precocemente. A característica, assim, um sinal importante do Zika é a conjuntivite. Geralmente as pessoas têm uma conjuntivite importante. Isso para mim é uma novidade. Então, quer dizer que vem a conjuntivite também. Vem um quadro ocular junto com... cada uma tem... por isso que não é tão difícil de você diferenciar. Tá? O exantema ele é mais precoce, tem essa conjuntivite, ela também dá dor nas juntas, dá uma dor no corpo, mas a pessoa que está com zika geralmente fica bem. Ela não, às vezes nem precisa parar de trabalhar. Né? Geralmente ela consegue realizar suas atividades de vida diária sem maiores problemas, diferente da dengue, que às vezes realmente derruba a pessoa, ela não consegue trabalhar. No Zika é diferente. E o tempo de recuperação? Porque eu mesmo já tive dengue e 3 meses depois eu ainda estava fraca, assim, não conseguia voltar a todas as atividades. Pois é, essa aí é uma característica do chikungunya, entendeu? Olha, você teve chikungunya também. Pois é, mas eu não tive conjuntivite, mas eu tive todas as outras coisas. Não, eu não sei. Não sei exatamente o que você teve. Se você fez a sorologia para dengue e confirmou que era dengue, a dengue pode dar isso também. A gente, às vezes, depois que tem dengue, fica aí 15, 20, às vezes 30 dias para se recuperar de um quadro de dengue. Não é todo mundo que se recupera ao mesmo tempo. Deixa eu só encerrar aqui. Então, a questão do Zika é essa. Geralmente é uma doença muito leve, que melhora rápido, só que ela tem essas complicações que a gente, como a gente teve aqui no Brasil, a gente não sabe exatamente quantos casos de Zika que a gente teve aqui no Brasil. Estima-se que pode ter sido um número entre 400 mil e 1,5 milhão. Então, isso aí, porque a gente não tem exame disponível para fazer o diagnóstico. Né? Então, todos os casos que eram suspeitos de dengue, que tiveram esse quadro leve, que fez o exame de dengue, que deu positivo, que deu negativo, pode ser que tenha sido Zika. A gente não sabe exatamente quantos casos de Zika a gente teve. E o vírus da Zika, ele chegou exatamente, a gente acredita-se que veio no ano passado, com as pessoas que vieram para o Brasil para assistir à Copa do Mundo, pode ter sido trazido por essas pessoas. E a epidemia maior, né, o número de casos maior, aconteceu agora, no começo de 2015, na época chuvosa, onde a gente teve mais casos de Zika, no Nordeste principalmente, na Bahia, no Pernambuco, a gente teve casos na Paraíba, em Alagoas, e teve casos também no Rio de Janeiro, né, que foi um lugar que teve bastante caso de Zika também.
Essas doenças, elas causam sintomas muito comuns, né, em relação a outras. E uma febre causa a correria das pessoas para os cais. E muitas vezes há relatos de pessoas que, às vezes, não têm dengue, que inicialmente é diagnosticada com dengue e depois tem uma evolução de outra doença e já vai ser diagnosticada num estado muito mais grave. Qual que é a dificuldade nesse diagnóstico inicial? É porque é exatamente como eu estava falando, a dengue tem essa característica, o Zika tem essa... Se você notar, se você prestar atenção no que eu estou falando, é tudo muito parecido. O chikungunya também, ele começa da mesma forma, com febre, dor no corpo, só que é uma dor no corpo mais importante, ele tem um comprometimento articular, no caso do chikungunya, bem importante, e que fica, às vezes, meses, você pode evoluir 3, 6 meses, às vezes até 1 ano, com dor nas juntas. Então, às vezes, você não consegue fazer o diagnóstico naquele momento, mas com a evolução, se você não tiver os seus exames complementares, né, porque, infelizmente, a gente depende de laboratório para conseguir diferenciar uma doença da outra. Né? A gente viu uma notícia muito boa nesse final de semana aí, que está sendo desenvolvida aqui no Brasil. Eu acho que, além dessa força-tarefa para erradicar o mosquito, a gente está tendo uma força-tarefa de cientistas aqui no Brasil também, para ter exames diagnósticos mais efetivos, para a gente ter vacina para essas doenças. Então, acho que nos próximos anos a gente vai evoluir muito na questão dessas doenças transmitidas por artrópodes, né, que é os arbovírus que são as arboviroses, no caso. Então, acho que a gente vai ter uma evolução muito grande, porque esses cientistas, essa semana, eles estão lançando um kit que vai fazer o diagnóstico por teste rápido das 3 doenças ao mesmo tempo. Entendeu? Você joga lá num kit, em 20 minutos você tem o diagnóstico. Se aquele paciente que está ali com dor no corpo, febre e mancha no corpo, é Zika, chikungunya ou dengue. Ele vai descobrir que pelo menos uma das 3 ele sabe que entendeu? é, né? Ou nenhuma das 3, você tem que pesquisar outra coisa, porque como a gente estava conversando aqui antes, o Aedes, ele transmite outras doenças também. Eu falei aqui da febre amarela, que é uma doença que a gente tem vacina, né? Então não tem urbanização, mas tem outras doenças que são transmitidas aí por mosquito, e lá na África, na Ásia, que a gente nem tem conhecimento aqui que existe. A gente vai ter que fazer um breve intervalo aqui com roda de entrevista, mas a gente volta já conversando mais com a doutora Letícia Aires, que é a diretora técnica do HDT. Nós estamos de volta num instantinho só. Fica com a gente.